Estamos começando o episódio número 30, mais um episódio do SeviraCast, seja muito bem-vindo. Se chegou aqui pelo nosso canal, se chegou aqui por um corte no Instagram, no TikTok, em alguma rede, seja muito bem-vindo. Aproveitar já, pedir para seguir o canal, compartilhar e dentro das nossas temáticas aqui de gestão, negócios e pessoas, hoje falando bastante de negócios, empreendedorismo raiz e pessoas. Se até hoje, como sempre defendemos a bandeira de se virar, trazer conceitos de não importa onde você quer chegar, existe coisas que você pode fazer agora em prol disso, não importa o que seja, mais simples que seja, um passo em direção onde você quer ir é possível dar em qualquer momento. E para essa edição, eu sempre brinco, a cada 10 a gente fecha um ciclo, o 10º, o 20º, agora o 30º, fechando mais um ciclo de 10 episódios. E hoje, para fechar esse ciclo de 30 episódios, nada mais, nada menos do que uma pessoa que vai representar o Sevira aqui. Tá com quantos anos hoje, Natan? 21. Seja muito bem-vindo, Natan. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Estou contente de alma, estou feliz. E ainda mais falar de um tema que eu amo. Gosta pouco de falar, né, Natan? Meu Deus do céu, bem pouquinho, viu? Não sei, vamos contar aqui uma hora, não sei se uma hora vai dar não, hein? O Natan, vamos resumir a história. Eu conheci ele ao longo da minha jornada, conheci faz pouco tempo, dentro desse ano que eu conheci o Natan. Esse ano maravilhoso. Conheci ele e pouquinho que a gente conversou, a história de vida dele dá pra ir até os 60 anos e voltar umas 3 vezes. Já viveu demais com 21 anos e assim, representa o nome SeviraCast. E vou extrair dele um pouquinho da rotina. Só vou dar um spoiler aqui. Já foi até vereador o Renan. Fica aí no Renan. Desculpa, Natan. Tem problema. Confunde um pouquinho aqui. Natan, começa lá de trás um pouquinho. Da onde você veio? Olha, a minha história, eu vou até dar uma resumida Vou até aqui. pegar uma água aqui que eu quero que você fale à vontade. A minha história, ela se confunde com a história de milhares, se não milhões de brasileiros, né? Eu sou cearense, sou nordestino, né? Fui criado praticamente aqui no estado de São Paulo. Minha família toda de agricultores. Eu nasci numa cidade chamada Deputado Irapuã Pinheiro. É uma cidade de 8 mil habitantes, fica no interior, bem no sertãozão, bem naquela parte mais sofrida. Onde o sol racha tudo. Do estado do Ceará. Em 2006, foi uma época em que a Uzi Minas, né? A Uzi Minas e outras empresas aqui no estado de São Paulo estavam bombando, né? E aí a grande parte dos nordestinos que sofriam pela seca ou pelo bicudo, que foi uma praga que dizimou o algodão, né? A gente sobrevivia do algodão, nossa família. E a gente teve um problema sério com o algodão. Então meu pai, não tinha outra saída, saiu do Ceará e veio para uma cidade chamada Cubatão, aqui no litoral do estado de São Paulo. E veio trabalhar numa empresa na área petroquímica, trabalhou por um tempo, e quando foi em outubro de 2006, ele ligou para minha mãe que ficou responsável por toda a lavoura, né? Ele deixou tudo para minha mãe, e para mim, e para minha irmã pequena, a gente ficou cuidando da lavoura. Ele veio para trabalhar? Veio para trabalhar. E aí ele veio, com pouco tempo ele falou, olha, pode vir, que aqui a gente vai ficar. Eu me lembro com exatidão desse dia, eu acho uma coisa tão maravilhosa, agradeço a Deus por ter essa lembrança. Eu me lembro com exatidão do dia que minha mãe chegou a mim e falou, olha, a gente vai para São Paulo. A gente muito novo, eu tinha 5 anos, ia fazer 6 anos, né? E aí minha mãe falou assim, ó, a gente vai pra São Paulo. E a gente veio num ônibus, aqueles ônibus clandestinos, que ainda rodam bastante, mas era o que a gente podia pagar, né? E eu me lembro exatamente do dia que eu cheguei em Cubatão. Foi uma viagem muito complicada, uma viagem cansativa, a gente não tinha recurso para comer praticamente. Então a gente ia racionando aqui e dali para dar pros 3 dias de viagem. Uma viagem muito desconfortável. E quando a gente chegou em Cubatão, tava chovendo muito, tava uma tempestade. E eu pensei, não, a gente vai morar numa casa, porque eu morava no interior, mesmo toda a situação difícil, com toda a realidade, mas eu morava numa casa grande, confortável, morava do lado de um riacho, quando chovia, a gente via o riacho, eu tomava banho de açude, né, eu via o campo, as matas, enfim, o luar, as estrelas, eu via tudo, né? Quando eu cheguei em Cubatão, eu me deparei um monte de barraco de palafita em cima do mangue mesmo, em cima do esgoto. E a gente foi entrando para dentro, mais ainda pro mangue, em cima do mangue mesmo, para quem milhares de pessoas ainda moram nessa situação. Eu recentemente estive lá e relembrei de tudo. Quando a gente chegou no nosso barraco, eu vi que eu ia morar num barraco. E eu
caí em prantos, comecei a chorar, falei, meu Deus, eu quero o meu Ceará, eu quero voltar pro meu Ceará. E comecei a chorar e minha mãe falou, ó, aqui é o nosso lugar agora. Agora é a nossa realidade. É a nossa realidade. E ali a gente morou durante 8 anos naquela realidade, num barraco. Mas assim, eu tive muitos aprendizados também, né? Ali eu comecei a estudar e foi aí que nasceu o sentimento da política no meu coração, acredita? Novinho. Novinho. Eu ia pra escola, na Vila Natal, em Cubatão, e comecei a fazer parte de alguns movimentos. Começou a nascer, o sentimento nasceu ali, né? Foi uma coisa instantânea, né? E eu falei, olha, eu tenho muita vontade de ver esse povo morar em apartamento, ver esse povo morar em casa. Eu pequeno falava isso pros professores, juntava os estudantes para conversar. Algum movimento para melhorar a vida do pessoal. Pra melhorar a vida da nossa... A gente fez até projeto para coletar óleo para reciclar óleo. Foi uma coisa muito bonita, Deus foi preparando. Sempre uma visão, assim, social. Sempre, né? Então foi ali porque eu vivi um lugar durante 8 anos que muita gente vive ainda. É porque eu costumo falar, às vezes tem muito político que a gente quando olha para um político, a gente logo imagina todos os benefícios que tem por trás e tem. A verdade é essa, tem carro, tem auxílio paletó, auxílio gravata. Só que falta muito nos nossos políticos é a vivência de país. Uma coisa é você estar em Brasília, em um escritório maravilhoso, com ar-condicionado, com 20 assessores, com auxílio paletó, com um carro blindado e morar numa casa maravilhosa paga pela Câmara dos Deputados e não conhecer o teu país. Não saber que a Dona Maria e o seu José moram em cima de um mangue, em cima do esgoto, que nós passamos um sofrimento enorme quando chovia muito, ou quando a maré estava agitada, a água entrava dentro de casa, levava tudo. Barraco que incendiava, queimava. Tinha que conviver com aquilo, é normal. Conviver com aquilo. Então é o que eu falo, nasceu em mim esse sentimento. Eu falo, a política me pegou aí. Mas eu não entendi o que era política, né? Nascia aquele desejo... E você não sabia o que ia fazer com esse desejo ainda? Era só eu não sabia nem o que era política, né? Muito novo. Então, mas era uma inspiração. Isso, aquela vontade de ver mudar. Porque a gente pode falar assim, olha... O que a gente estava conversando antes aqui de entrar no ar. O brasileiro é um vou até falar assim, uma das nacionalidades, nós do Brasil, mais inteligentes que existe. É sério. Olha o que o brasileiro é capaz de fazer. Nós temos excelentes exemplos. Nós tivemos no passado um grande empresário, um grande empreendedor, chamado Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, que pouca gente conhece. Olha só como agora os dois lados da política. O Irineu nasceu lá no Rio Grande do Sul, foi um grande visionário, iluminou a cidade do Rio de Janeiro, construiu estaleiros, foi um homem muito rico, tinha muitos contatos, mas não sabia fazer uma coisa essencial: política. Ele tentava fazer política, não conseguia fazer política, e ele foi dominado e falido pela política. Ele não conseguia se aproximar da elite política do império e acabou, infelizmente, com uma história bem, bem triste para o empreendedorismo brasileiro. Então, nós brasileiros, nós temos uma capacidade absurda. O problema é que o brasileiro ele tem uma síndrome de vira-lata. Nós não somos capazes, nós somos inferiores. A gente pode tirar até exemplos aqui do continente sul-americano. A gente vai na Argentina, os argentinos se acham os tais. A gente vai nos Estados Unidos, os estadunidenses, o pessoal fala que é americano, americanos somos todos nós. Os estadunidenses se acham o máximo. Mas por que nós brasileiros, nós não podemos ter no nosso coração aquele sentimento, poxa, a gente consegue. O Brasil tem capacidade. O sonho americano. Exatamente, mas não se inspirar. O que eu penso é o seguinte: os Estados Unidos é um bom exemplo de algumas coisas, mas péssimo de outro também. Mas assim, a gente tem que pensar qual é a nossa raiz, qual é a nossa identidade. O que o brasileiro ainda não achou foi identidade. Se a gente se inspirar na Europa, se a gente se inspirar nos Estados Unidos, se a gente se inspirar no Japão, será que vai dar certo para nossa realidade? Sendo que aqui dentro nós temos todas essas nacionalidades. Eu acho que nós brasileiros, a gente precisava cair na real assim, olha, eu sou brasileiro, eu sou de uma terra muito próspera, eu sou de um povo muito acolhedor, amoroso, alegre, porque não, nós somos alegres. Então a nossa identidade é essa. Vamos trabalhar para construir o nosso país e se tornar uma grande potência. A questão é que o brasileiro fica se inspirando, fica querendo ver espelhos, querendo ver alguém, querendo ver algo, querendo ver, sem olhar para dentro de si.
Meu, a gente tem tudo aqui dentro. Tem gente, tem pessoas capacitadas, tem minério, tem terra. E A essência do empreendedorismo é tem isso. tudo. Agora, o que falta no nosso país é que eu falo assim, o político é o reflexo do povo. É que muita gente fala, realmente. Mas eu fui político e eu sei como que funciona. Você vê uma pessoa miserável, que passa fome, e não tem condições de levar o arroz e o feijão para dentro da sua casa. E a única coisa que ela tem para negociar é o voto. Você acha que um miserável que tá morrendo de fome, que tá vendo o filho passar necessidade, e ele tem algo para negociar, ele não vai negociar aquilo? Põe na cabeça dele que é errado. Diga para ele que é errado. Você acha que ele realmente vai ter todo esse entendimento? Olha, eu vou eleger um cara que vai me roubar? Não, ele quer resolver o problema da fome dele. E é aí onde entra o político. O político mau, que tem muita gente boa ainda na política. Ele vai ver a fome com a vontade de comer, ele vai negociar aquele produto que é o voto. E aí é onde nós temos o exemplo de Brasil. Só que para poder ele negociar aquilo dali, ele precisa de dinheiro. E muitas das vezes esse dinheiro vem do próprio povo. Por quê? As pessoas falam assim, o político ele quer roubar, ele rouba para ter mansão, para ter viagem, beleza. Uhum. Mas tem muito político que rouba para campanha. E muito, né? Então, foi uma dessas coisas que me magoou muito na política. E você desde criança foi vendo isso, olhava o pessoal e na verdade, foi avançando? Na verdade, foi uma coisa muito bonita. Meu pai, ele era alcoólatra e a gente fugiu de casa. No dia 5... A gente, você... Eu, minha mãe e minha irmã. Uhum. Ele sempre teve um problema sério com o alcoolismo. Teve um dia lá que ele, né, a gente teve uma situação muito triste. E minha mãe falou, olha, filho, não dá mais, a gente vai embora de madrugada. Voltar pra... Não, pra São Paulo. No dia 5 de dezembro de 2011, dia 4 foi o aniversário da minha irmã. No dia 5, meu pai saiu pra trabalhar na Uzi Minas. E a gente pegou, a gente fala assim, era uma trouxinha de roupa, né? A gente juntou umas roupas que a gente tinha. E a gente subiu a serra e veio morar em São Paulo, na casa de uma tia. E eu fui morar numa favela chamada Favela da Paz, na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. E ali era uma Casa de uma tia. Na casa de uma tia. Uhum. E a gente foi morar naquela favela. Minha mãe arrumou um emprego de empregada doméstica e trabalhava o dia inteiro. Era na casa de um coronel do SAMU. Né? Um cara altamente inteligente também. E aí o que acontece? Eu cuidava da minha irmã e a gente dormia no chão, num colchão. Era eu, minha mãe e minha irmã num colchão, numa garagem dessa casa. E assim, eu me lembro que tinha muito barulho, muita coisa, e minha mãe ia trabalhar. E eu ficava... Foi que nasceu a vontade de conversar com as pessoas, porque até então eu era muito tímido, muito reservado. E aí eu falei, mãe, eu vou ajudar a senhora. Eu vou vender din-din. Din-din é geladinho, pra quem não conhece. Que é gelinho. Gelinho, geladinho, né? Tem vários nomes. E aí eu ganhei um liquidificador, comprei umas frutas, comecei a fazer aquele geladinho e ganhei um burro de gesso, um cofre, um burro de gesso do Shrek. E aí eu comecei a vender din-din na favela. E pra vender, você tem que ser desenrolado. Eu quero que você compre isso. Não é assim. Você tem que mostrar pra pessoa que ela quer o seu produto, que o seu produto é bom. E eu morrendo de vergonha. Tímido. Eu falei, agora tem que desenrolar. E eu agradeço muito a Deus por essas experiências. Eu comecei a vender din-din na favela. Pra fazer din-din. Pra fazer din-din. Pra fazer din-din, boa. Muito boa. E aí eu, em pouco tempo, enchi esse cofre. Graças a Deus, enchi esse cofre. Com pouco tempo, a nossa situação foi melhorando. Né? Eu trabalhava, estudava. Minha mãe trabalhava demais, coitada, sofria. Chegava em casa tremendo, tanto trabalhar. E aí, com pouco tempo, a gente juntou um dinheiro e falei, pronto, agora a gente tem condições de sair daqui, ir pra uma casa melhor, ter um conforto melhor. E aí a gente foi. Aí eu fiquei com aquela veia de empreendedor, sabe? Eu gostei. Aquele ali me ensinou a falar. E aí eu passei pras cocadas. Comecei a vender cocada na rua. E amava vender cocada na rua. De porta em porta? De porta em porta numa lotérica chamada Lotérica Pé Quente, lá do lado do supermercado Canachiro, na Brasilândia também. Porque eu vou te contar um negócio pra você. A gente tá falando de negócio. Você sabe dizer onde é que o dinheiro mora? Onde mora o dinheiro? Eu acho que ele não mora em lugar nenhum, tá rodando. Ele tá mora, de mão em mão. Ele mora na favela. Ah, é? É. O dinheiro tá na favela. Olha, é uma coisa que eu converso com muitos empresários, e alguns empresários não se tocaram e estão se tocando agora. Quem consome é o povo. O povão é quem consome.
é que quando pega um dinheiro, ou pega um auxílio, ou pega qualquer coisa, ele tem prazer, eu trabalho com comércio do dia a dia, ele tem o prazer de levar os filhos tudinho e fala, filho, pega salgadinho, pega hambúrguer, pega refrigerante, pega isso. Então ele consome. Então a gente pode levar o comércio de comunidade, comércio fraco, engana-se, é um dos comércios que mais faturam, viu? Porque lá é onde eles consomem de verdade. E aí eu passei um tempo vendendo cocada, e aí um empresário, ele me viu vendendo cocada, eu era bem agitado pra vender, viu? Parava com o meu tapoarzinho em frente à lotérica, aí tinha um menino que vendia alho, e eu vendia cocada, e nós era a dobradinha do alho e da cocada. Era, pessoal, ficou aquela dupla. E aí a gente começava a oferecer olha o alho, olha a cocada, e aí ele viu eu vendendo cocada e falou, olha, eu vou lhe dar uma oportunidade na minha gráfica. Ele tinha uma gráfica em Perdizes, em frente à PUC São Paulo. Vou te dar uma oportunidade. Você vai tal dia. Vamos ver se você vai dar certo. E eu cheguei lá de madrugada quase. Peguei o primeiro ônibus, fui lá. E eu não sabia mexer em computador. Não sabia nem o que era imprimir. Não tinha noção disso aí. Eu tinha 14 anos de idade. Então, quando eu conversei com ele, ele falou, vou te dar essa oportunidade pra você. E a PUC, uma universidade muito bem frequentada, né, assim, pelas pessoas intelectuais e tudo mais. E comecei a trabalhar, mas não sabia mexer em nada. E ele também não queria ensinar, não. Ele falou, você tem que se virar, você tem que aprender. E eu comecei a aprender, aprendi a fazer impressão, aprendi a fazer banner, fazer encadernação. E uma das coisas principais que eu levo até hoje, fazer amizade. Amizade, chamado network, né? Só o nome bonito pra amizade. Amizade. Amizade de verdade, né? Sem só aquele negócio do interesse, né? O que eu gosto de conversar com as pessoas é tentar extrair o que aquela pessoa pode me ensinar. E eu comecei a conversar com alguns professores da PUC. E eles iam lá fazer impressão de revista, fazer impressão de algumas lições. E eu falei, professor... Eu me lembro até de um professor chamado professor Rago. Não sei se ele tá mais na PUC. Ele falou, professor, vamos fazer um acordo? Vamos. Olha... você manda seus alunos fazerem as impressões aqui e a gente dá a impressão de graça pra você. Pra vocês, né? A gente fez, tipo assim, os professores tinham essa influência com os alunos. Com pouco tempo a gráfica lotou, gente. Não tinha espaço. A nossa gráfica, ela concorria com mais 5. Tinha 5 na parte do térreo da Ministro de Godoy e a pessoa tinha que subir 15 degraus pra chegar na nossa. Então, olha como a concorrência já era difícil pra nós. A gente era uma gráfica em cima de um bar e a pessoa tinha que subir ainda 15 degraus. Então, depois que a gente bolou isso, com essa propaganda aí, a gráfica lotou. E aí eu coloquei uns refletores, eu comecei a colocar umas placas, comecei a fazer anúncio mesmo na faculdade, e a nossa venda de balcão explodiu. E aí comecei a aprender de verdade o que é empreendedorismo na raça, você ter que desenrolar para vender. Isso com 14 anos de idade ainda. 14 anos de idade. Aí com 15 anos, eu já tava um pouco mais experiente no ramo. Maduro, velho, já. Mas eu gostava muito de conversar. eu gosto de conversar com as pessoas. E aí, o dono da gráfica, ele era muito inteligente também. Ele fazia alguns serviços pro governo do estado de São Paulo. Licitação. E aí, ele tinha um contador que ele pagava 3% o contador só para concorrer à licitação. Do valor bruto. Então, se ganhasse 100 mil, 3% era do cara bruto, assim, só porque ele concorreu. Falei, eu vou aprender isso aí. Aí eu comecei a estudar no YouTube e aprendi a fazer licitação pública. E eu cheguei nele e falei, olha, deixa eu fazer uma licitação pra você. Você sabe isso? Eu acho que eu sei. Mas você sabe que você vai pegar, vai executar e vai entregar. Eu falei, não tem problema. Aí ele deixou. Aí eu me lembro até na minha primeira licitação que eu ganhei, que eu fui até pregoeiro de licitação também. Eu ganhei uma licitação para a Universidade de Franca, em São Paulo, de livro, acho que foi 19 mil e poucos reais. Só que foi uma coisa tão maravilhosa, porque eu fiz o orçamento, eu concorri no sistema do governo do estado. Todo o processo. Todo o processo. Recebi a nota de empenho, cotei onde comprar papel, onde fazer tudo, Hotmelt, fazer encadernação, produzi tudo, pacotei e eu fui entregar no interior de São Paulo, lá em Franca. Foi uma das experiências mais impressionantes da minha vida. E aí depois disso ele falou, pois então, todas as licitações... Tinha que se virar ou não tinha que se virar? Tinha que se virar. E assim, eu fiz muita amizade lá em Franca também. E ele falou, pois agora todas as licitações estão na sua mão. Pode fazer todas as... E eu passei a fazer a licitação da gráfica, era tudo comigo. Com 16 anos de idade eu já era gerente daquela gráfica. E aí eu fiquei muito contente. Deus é maravilhoso. E como que você foi andando? Como que você chegou no Ceará de volta? Então,
Tô Na verdade, foi uma tentando coisa... amarrar essa ponta aqui Foi uma ainda. coisa muito impressionante. Foi uma coisa muito impressionante. Só quem tem fé que acredita, né? Eu tava bem, já era gerente naquela época, eu ganhava R$ 1.100. Era um valor excelente para um jovem de 16 anos. Estudava, tinha plano já de fazer minha faculdade em São Paulo. A verdade tem que ser dita, pessoal. Eu não tinha um pingo de vontade de voltar pro Ceará. Nada. Não queria. Eu nem pensava no Ceará. Um pouco tempo, minha mãe também já estava bem estabilizada. Um pouco tempo, me veio um desejo absurdo de realizar o meu sonho de ser político. Porque eu sempre tive o sonho de ser político. Desde o tempo da gráfica, eu gostava da PUC, porque o pessoal lá é muito político, né? Não é muito... Sabe, a gente conversava, o pessoal tinha esquerda, tinha direita, a gente fazia debate, conversava, era muito bacana. O que falta hoje é as pessoas conversarem, Conversar né? mais. Aí o que acontece? Eu sempre tive o desejo de ser político. E em São Paulo eu participei de 2 concursos que pouca gente conhece da minha história, mas eu já fui vereador da cidade de São Paulo. Foi? E deputado estadual do estado de São Paulo. Mas aqui... Mirim. Quando eu estudava na Zona Norte, eu estudava numa das escolas mais perigosas do estado de São Paulo. E aí apareceu um projeto, eu estava no intervalo, apareceu um projeto da Câmara de Vereadores de São Paulo. Seja vereador da cidade de São Paulo por 2 dias. Falei, meu Deus, é comigo. É comigo. Só que o que acontece? A minha realidade, quando eu fui conversar com o diretor da escola, ele falou, meu amigo, olha aqui, ó, onde você tá? Aí só vai escola particular, aí só vai gente da alta sociedade paulistana, não tem condições pra você. Aí eu falei, não, tenho condições. Aí entrei no site da Câmara, até no Facebook, a coordenadora do projeto ainda é minha amiga no Facebook. Entrei no site da Câmara de Vereadores, pesquisei como que era pra fazer o processo. E o processo era criar um projeto de lei. Se o projeto de lei for bom, você é selecionado com os demais estudantes. Eu criei, olha, eu não sabia o que era artigo nem nada, pesquisei, fiz um projeto, se eu não me engano, de 15 páginas. E eu mesmo fui lá na Câmara e protocolei. Eu me lembro exatamente do dia. E aí, com poucos dias depois, veio o resultado. Eu fui o único aluno. Da zona do Rio Tietê pra cima, eu fui o único aluno a ser selecionado naquela edição para ser vereador da cidade de São Paulo por 2 dias. Por 2 dias. E assim, foi uma coisa tão maravilhosa, porque eu já tinha vontade de ser político. Você só sentiu na pele. Quando eu cheguei lá, no Palácio Anchieta, toda aquela pompa e circunstância, né, vamos dizer assim, que eu tinha minha cadeira, tinha o meu nome, Francisco Natanael Lima do Nascimento, e a cadeira de vereador de verdade. E a gente votava os nossos projetos, cada estudante votava, e a gente tinha que fazer política, olha que bacana. Tipo assim, a gente chegava lá, e a gente tinha que conversar com os demais vereadores, os jovens vereadores, e a gente tinha que convencê-los a votar no nosso projeto pra gente não passar papelão de chegar lá no nosso projeto. Tinha que ser vender o nosso projeto. E assim, o meu projeto foi o segundo mais bem votado. Eu ainda concorri à presidência da mesa, fiquei em segundo lugar, mas tem uma coisa melhor ainda pra acontecer. E fui vereador por 2 dias e foi uma experiência maravilhosa. Passou-se 2015 e veio 2016. Agora 2016 foi emocionante, viu? Teodoro, foi muito emocionante. Seja deputado do estado de São Paulo por 3 dias. Era 3 dias. Você já tem experiência, 2 dias. Só que as vagas eram bem menos. E a concorrência era o estado de São Paulo. Antes era só a cidade, agora é o estado. E novamente eu estava numa escola muito difícil, não tive qualquer tipo de apoio, né? Eu falei, eu vou pra cima. Eu criei um projeto de lei para construir uma ferrovia do Oeste Paulista sobre todo o cinturão da cana, para trazer toda a riqueza do interior de São Paulo, para facilitar, né, trazer aqui pro Porto Santos. Eu criei esse projeto, falei, eu amava essas coisas mirabolantes, né? Criei esse projeto, protocolei lá. E eu passei. Olha, quando eu cheguei no hotel, que a responsável do projeto falou assim, olha, vocês agora são deputados do estado de São Paulo. Então, só que amanhã nós iremos fazer uma eleição e vocês, jovens, vão ter que escolher um presidente para comandar tudo aqui. E eu, tímido, sentado ali, falei, meu Deus, será que eu tenho condições de ser esse presidente? Só que aí já tinha uma moça muito comunicativa, muito experiente, e ela já tava fazendo a campanha dela, porque ela queria também. E ela já tava pedindo voto. Eu falei, não tem condições, essa moça é muito inteligente. Aí parou um rapaz, um jovem deputado também, chamado Paulo. Ele é de Santa Adélia, eu me lembro exatamente dele e da cidade dele. E ele é muito comunicativo, ele tinha porte de político. Falei, Paulo... Tava no sangue. Tava no sangue. Falei, Paulo, vamos montar uma chapa? Nós dois?
Ele falou, vamos. Eu sou o presidente, você é o vice-presidente. Vamos concorrer a essa eleição? Ele falou, vamos. Pouco tempo depois, a gente começou a trabalhar num projeto de campanha para essa mesa diretora. E aí eu vi uma moça do cabelo roxo, uma youtuber, muito comunicativa, muito inteligente. Eu falei, Paulo, vamos convidar essa menina para ser a nossa primeira secretária. Ela vai conseguir trazer para nós uns 10 votos. E aí a gente convidou e ela aceitou na hora, ela ficou muito feliz. Aí, pouco tempo depois, a gente viu um rapaz lourinho, dono de um... Ele era filho de um cara que tinha umas indústrias aqui no estado de São Paulo. Vamos chamar esse rapaz para ser o nosso tesoureiro. De dinheiro, com certeza, ele entende. Resumindo, em pouco tempo a gente tinha a nossa chapa. E a gente começou a pedir voto nos corredores. A menina ia no setor das meninas pedir voto. E a gente começou a fazer política. Aqui dali me arrepiava. Eu passei 3 dias me arrepiando. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser político e tal. E a gente começou a fazer articulação mesmo. No dia seguinte, no dia da eleição, juntou todos os jovens deputados lá na Lesp. E os 3 presidentes de cada chapa teriam que pedir voto. Aí na minha vez, eu era a chapa verde, na minha vez eu fiz um discurso. Bem no meu discurso, você acredita que entrou 2 deputados, assistiram o meu discurso, pediram a palavra, e um deputado falou assim, em todos esses anos que eu tô na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu nunca vi um jovem discursar como você discursou. O cara me ajudou demais. Ele falou isso um pouquinho antes da votação. Subiu sua moral. Resumindo, depois que ele falou isso, vamos votar. Eu ganhei com 70% dos votos. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por 3 dias. Por 3 dias. E aí eu fiz uma sessão totalmente extraordinária. Eu abria debate, colocava tema polêmico para ser discutido. Porque, às vezes, a polêmica, ela não pode ser ruim ao ponto de você ferir alguém, de você machucar alguém. Mas você tem que ter... Buscar uma solução. Você tem que ter a divergência de ideias e de opiniões. Hoje eu vejo as pessoas com medo de darem a sua opinião. Tem pessoas que têm um medo absurdo de serem canceladas. E aí, que sociedade que a gente vai criar? A sociedade do medo? Eu não posso opinar, essa garrafa aqui ela é transparente. Eu tenho medo de dizer que essa garrafa aqui é transparente. Entendeu? E eu coloquei esses temas para serem discutidos, privatização dos Correios, coloquei muita coisa, e aí o pessoal começou a se soltar. A sessão era para terminar 5 da tarde, foi terminar quase 10 da noite. Da juventude, conversando, se soltando. E aí, pouco tempo depois, em 2018, tive a cereja do bolo, que eu fui deputado federal, representando o estado de São Paulo, por uma semana em Brasília. Criei um projeto, o projeto passou. Eu fiquei uma semana em 2018 em Brasília como deputado federal. Aí que aguçou de vez. Pronto, aí eu falei, eu vou pro Ceará, vou realizar esse sonho. Fui pro Ceará. Levou família também? Minha mãe foi junto, minha mãe, minha irmã, a gente passou muita dificuldade. Mas assim, é uma coisa... Eu dava 3 horas de podcast. Com pouco tempo, eu comecei a trabalhar num depósito de construção. E eu não era conhecido na minha cidade. Eu saí da minha cidade com 5 anos de idade. E eu comecei a conversar com as pessoas e tal. 8 mil habitantes? 8 mil habitantes. E comecei a fazer uns projetos na escola e ganhava esses projetos pra Fortaleza e tal. E aí, o prefeito da época, eu era fã do cara. Assim, porque ele tinha uma história, 20 anos na política, parente ainda distante. Só que quando eu voltei de Brasília, que eu já estava no Ceará, eu cheguei nele e falei, olha, eu passei, fui o único irapuense aí na Câmara dos Deputados, a discursar na tribuna de Câmara. E eu achei que ele, pelo menos, ia, parabéns, Natan, tal. Mas ele me cortou. Infelizmente, o interior, a política do interior é cruel. Ele me cortou. E aí eu falei, olha, eu vou abrir um negócio pra mim. Eu vou abrir um pequeno depósito de gás. E ele simplesmente não me deu alvará pra mim abrir esse depósito. Eu falei, caramba, que coisa triste, cara. E aí, desafios aparecendo. Desafios da vida. Mas olha só, tudo tem seu encaixe. Pouco tempo depois, um vereador de oposição. A oposição, sabe quantos vereadores tinha a oposição lá? 2. De 9 vereadores, só tinha 2 na oposição. O cara tinha aprovação de 70%. Tipo assim, ele mandava, desmandava, a pessoa falava o prefeito tal. O pessoal tinha medo, sabe? E aí esse vereadorzinho, que ele foi eleito no último lugar, ele falou, Natan, eu tenho vontade de ser prefeito. Tenho vontade de me candidatar a prefeito. E eu precisava de um jovem como você para fazer parte da minha campanha. E eu falei, olha, eu não tenho nada. Eu trabalho num depósito de construção. E, inclusive, o dono do depósito era amigo do prefeito. Você tem ideia? Eu não tenho nada para te oferecer. Ele falou, não, eu preciso só de você. Só para que você participe. Eu falei, eu vou ter uma ideia. Eu tava chateado com o prefeito e queria ver uma mudança.
né? Eu queria acabar com aquele coronelismo, mas eu era tão recente na cidade que eu tinha que ter calma, né? Ceará, interior do estado de Ceará, não é qualquer um que brinca lá não, né? Uhum. Aí eu falei assim, olha, compre um microfone de lapela e uma filmadora que eu vou lhe ajudar. E ele comprou um microfone e a filmadora. E aí eu fiz uma loucura. Eu comecei a gravar uns vídeos. Foi pra internet. Fiz um Facebook lá e comecei a gravar uns vídeos mostrando as irregularidades da gestão do cara. Você foi caçar assunto. Muro de 90 mil, feito de arame, açude que inundou casa de sei quem. Eu comecei a gravei vídeo com água no pescoço. Cara, o pessoal, não, esses vídeos não vai dar certo não, esses vídeos aí não vai dar publicidade não. Aí nós publicamos, só que a gente tinha estratégia. Eu bolei uma estratégia legal, pessoal. A gente vai publicar os vídeos e a gente vai mostrar a verdade pro povo. Meus vídeos passavam de 20 mil visualizações no município de 8 mil. Meus vídeos chegavam em municípios vizinhos, chegavam em outros estados. E aí a população começou a falar, cara, quem é esse menino que tá mexendo com o prefeito tal? Quem é esse louco que tá fazendo isso? Esse menino tem coragem. E com pouco tempo, a oposição, que só tinha 2, um vereador do lado deles passou pro nosso lado, ficou com 3. E pouco mais, todo mundo dizia, Irapuã tem que mudar, nossa cidade tem que mudar, é verdade, tem isso, tá errado, o rapazinho tá mostrando. Começou a abrir os olhos. Pronto, foi uma onda. Isso começou em janeiro. Esses vídeos começaram em janeiro. Quando foi em julho, o município tava virado. E nós ganhamos a eleição do cara. De 70% de aprovação, a gente ganhou a eleição dele. E eu não queria ser candidato a vereador. Então, esse vereador que se lançou candidato a prefeito, ele me convenceu a ser candidato a vereador. Olha, eu falei, não, mas eu não quero ser candidato. Uhum. Não, mas seja candidato que pelo menos você vai me ajudar. Eu fui candidato, não me elegi naquele primeiro momento, mas assumi uma vaga na suplência. Só que o meu trabalho de marketing não era para ser eleito vereador. Eu gostava de política, mas eu gostava dos bastidores. O meu trabalho foi eleger ele. Gostava de caçar assunto, caçar confusão. Meu trabalho foi fazer a parte de marketing, entendeu? Meu trabalho foi fazer esse movimento de marketing. Quando ele chegou lá, na prefeitura, adivinha o que aconteceu? Começaram a cobrar ele de tudo isso daí. O cara me esqueceu. Ah, é? Sério. O cara não Você colocou ele lá? O cara não respondia uma mensagem. Você acredita nisso? Eu fiquei assim... O primeiro choque com a política foi isso aí. Pronto. Minha primeira desilusão... Decepção. Uhum. A minha primeira desilusão com a política foi exatamente isso aí. Ele esqueceu. Mandava mensagem e não respondia. Eu cheguei a arrumar minhas malas pra ir embora pra São Paulo de novo. Arrasado. Falei, caramba, eu arrisquei a minha vida por um projeto político. Só que eu fiquei muito conhecido por conta desses vídeos. E aí a população começou a conversar. Poxa, Natan, você não faz parte da administração? Você não faz parte da administração? Eu falei, gente, ele não... Esqueceu. Com pouco tempo eu recebi um monte de ligação de alguns empresários que ajudaram na campanha. Falou, olha, você vai começar assim, você precisa estar na política. E esses caras me ajudaram. Muito, assim, eles... A parte de influência mesmo. Com pouco tempo, o vice-prefeito rompeu com o prefeito. E eu assumi uma vaga na Câmara como líder dele. Porque ninguém queria defender ele. Ele começou a administração dele péssimo. O homem se transformou. A política transformou. Ele não cumpria um acordo. Uhum. Ele não honrava com aquilo. E ele começou a se queimar muito. E eu não falo nem por maldade dele. Foi questão mesmo de inexperiência. Ele acreditava que ia ganhar a eleição e ganhou. E o que acontece? Eu assumi uma vaga para defender ele na Câmara. E fui para vereador. Só que o pessoal pensava, esse rapazinho agora vai ser vereador? Com certeza ele vai pegar o salarinho dele e vai curtir a vida. Todo mundo dizia isso. É jovem, tem 19 anos de idade, vai curtir a vida. Aí o pessoal se enganou. Quando eu assumi para vereador, foi uma coisa muito assim, meu Deus, realmente agora eu sou vereador da minha cidade. Saí daqui em 2006, fugido de uma seca, e agora eu sou vereador. Olha que sensação maravilhosa. Agora eu vou poder fazer algo por alguém. Então eu peguei minha mochilinha... Isso com 19 anos? Com 19 anos. Peguei minha mochilinha, fui pra Fortaleza. Nunca tinha pisado meus pés em Fortaleza. E comecei a bater nas portas de hospital, gabinetes de deputado. Porque assim, no interior, e principalmente no Nordeste, pra quem não sabe, a política, ela tá na vida das pessoas. E não é porque as pessoas gostem da política, é porque as pessoas dependem de política pra viver. Você acredita? Então, a pessoa precisa de uma cirurgia, recorre a um político.
Precisa de uma cesta básica? Recorre a um político. É por isso que o político do Nordeste exerce tanto poder sobre a vida das pessoas. Que muita gente aqui às vezes pensa, o povo nordestino não sabe votar ou não tem mentalidade para votar, mas não é isso. Foi como eu falei logo no começo da entrevista. Às vezes, a necessidade daquelas pessoas. E com que aquilo que eles têm para negociar, que é o voto, eles vão fundo mesmo. E o que acontece? Eu comecei a bater nas portas dos deputados, dos hospitais, e Deus preparou um amigo, um deputado, ele é muito meu amigo, e um dono de um hospital. Você acredita? Um dono de um hospital. O cara gostou de mim, um cara milionário, um cara muito rico, poderoso, já foi prefeito de uma das maiores cidades do Ceará, que é Maracanaú. Ele olhou pra mim no corredor do hospital dele, passei o dia lá, peregrinando atrás de uma cirurgia. Ele olhou pra mim e falou, rapazinho, você tá aqui ainda? Eu falei, tô aqui ainda. Persistente. Ele falou desse jeito pra mim. O seu Dionísio Brochado Lapa. É um cara que foi... Ele falou, você tá aqui ainda? Eu falei, tô. Cara, eu gostei da sua insistência. A partir de hoje, você pode trazer quem você quiser aqui que eu opero pra você. O dono do hospital. Tinha prefeito, vereador, que passava... Assim, corria atrás do cara pra conseguir uma cirurgia. Ele veio até mim e falou, a partir de hoje tá aqui, ó. Meu telefone, meu WhatsApp, que você precisar de cirurgia pode trazer pra mim. Eu faço pra você. E aí, meu amigo, obrigado. Levou gente lá. Cara, eu levei gente. Eu levei muita gente. Levei gente pra tirar o útero, mulheres com problemas de útero pra tirar o útero, pedra na vesícula, pedra no rim, osso quebrado, perna, braço. Cara, eu levei tanta gente e dentro de 1 ano e meio que assim eu fico perguntando, meu Deus, onde eu tirei tanta força? Porque é 330 quilômetros. Eu ia em ambulância, eu ia deitado no chão de ambulância e sempre acompanhando a pessoa, do começo ao fim. Eu levava a pessoa pra fazer os exames e levava a pessoa pra operar. Até o fim eu tava com as pessoas. Eu consegui, dentro desse 1 ano e meio, mais de 100 cirurgias. Somado os valores, passou de 2 milhões de reais. Onde o povo da minha cidade não teve que gastar R$1 para fazer essas cirurgias. Só que aí eu aprendi onde está o perigo da política. As pessoas não davam nada por mim. As pessoas acreditavam que eu ia pegar o dinheiro e que eu ia curtir a vida, que ia pra praia, que ia me divertir. E eu comecei a trabalhar. Comecei a ajudar pessoas necessitadas de verdade. Começou a incomodar algumas pessoas. E foi aí que morou o perigo. Eu, pela minha pouca inexperiência, pela pouca maturidade, eu comecei a levar essas pessoas e não perguntava nem a que a pessoa votava. Eu nunca pedi um voto para essas pessoas que eu levava. O pessoal até hoje, quando eu saí da política, o pessoal ficou louco comigo. Eu falei, como? Você trabalhou 2 anos e vai sair agora? E aí as pessoas... eu nunca pedi voto para essas pessoas. Eu levava, a pessoa chegava lá encarnada, eu preciso de uma cirurgia para tirar meu útero, porque eu tô com problema. Vamos, consegui, mas nunca pedia voto. Isso, fulano chegava, falava, pai, o Natan conseguiu a cirurgia pra mim. Natan conseguiu a cirurgia pra mim. Natan conseguiu a cirurgia pra mim. Com pouco tempo, eu era o sujeito mais odiado na classe política de Irapuã-Pinheiro. É? Dentro da classe política, porque assim, tinha gente que votava no... Todo mundo se conhece, cidade pequena. Então, fulano que votava no vereador Beltrano, agora vota no Natan. Com pouco tempo, os vereadores, a classe política tava assim, querendo me ver longe. Uhum. E adivinha quem também? O próprio prefeito. O próprio prefeito da minha cidade começou tipo assim, a não gostar do que eu tava fazendo. E fui intimado várias vezes e tal. Enfim. Pula essa parte aí. Passou. E aí, eu fiquei muito chateado. Começaram a vir as perseguições. Aí a política foi perdendo o brilho. Isso aí foi perdendo o brilho. Perdeu o encanto que você tinha. Eu gostava de ajudar as pessoas. Mas na política, infelizmente, você não tem que só gostar de ajudar as pessoas. Você precisa exatamente ter o apoio também dos políticos. Que foi o que eu falei que o Barão de Mauá não conseguiu fazer. Então, como eu já não tinha mais esse apoio da classe política, eu comecei a ser perseguido duramente dentro do meu município. Até que você quis voltar para São Paulo. Até que veio a gota d'água, que foi a eleição de deputado, onde o meu deputado, que eu apoiei, ele tirou mais votos do que o deputado do prefeito dentro do meu distrito. E aí pronto, foi a gota d'água, ficou uma situação muito, muito insustentável. E eu decidi voltar para São Paulo. Falei, olha, eu gosto muito de política. As pessoas não acreditaram, só ficaram arrasadas. Ah, você desistiu. Não é que eu desisti. É porque entre a minha vida, entre os meus princípios, entre os meus valores... Cara, quando você tá num partido, você sabe o que acontece naquele partido. A partir do momento que você vê... Tem informações que pessoas que estão julgando não têm informação.
Olha, eu comecei a ver coisas na política, a minha venda caiu. Enquanto eu tava lá ajudando, arrumando a cirurgia para um, ajudando para outro, fazendo coisa para outro, eu via situações e falei, cara, não foi por isso que nós lutamos. Eu não lutei, eu não coloquei a minha imagem, eu não corri um risco pra ver fulano fazendo isso com o dinheiro do povo. É sério, eu comecei a pensar isso. Falei, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô no partido certo? Será que eu tô fazendo certo em estar compactuando? Porque se você vê e você tá lá calado, você tá compactuando com aquilo. Falei, não, então eu vou sair. Preferiu se abster. Então eu saí pra manter a minha honra, pra manter a minha imagem, pra manter os meus princípios que eu sempre tive desde pequeno. E assim, saí com o nome limpo. Todo mundo manda mensagem, Natan, olha, a gente fica impressionado, você trabalhou 2 anos, ajudou tanta gente e não vai mais fazer parte da nossa política aqui do interior, na nossa cidade. Eu falei, ó, gente, mas eu ganhei um monte de amigo. Ganhei um monte de mãe, ganhei um monte de pai. Isso aí é... Eu vi no Dia dos Pais, você tava colocando nos status, você colocou uns 50 pais lá. Demais, cara. Olha, eu agradeço muito a Deus por ter entrado na política. A política, ela é podre por um lado, mas ela é muito bela por outro. A política, se a gente não gostar de política, a gente não falar de política, outros vão falar. E o perigo tá nesses outros. Porque eles vão dominar a gente. Eles que vão governar a gente, né? A política me deu amigos que eu jamais teria se não fosse a política. Tem uma senhora, a dona Alvani, que eu consegui uma cirurgia pra ela de hérnia. E ela não é nada minha. Mas depois que a gente criou essa relação, a gente deu 4 viagens em Fortaleza. Soma aí, 4 vezes 330 quilômetros, tanto que a gente viajou, que a gente sofreu. Ela me liga todos os dias, ela manda mensagem pra mim todos os dias. Meu filho, como é que você tá? Eu nunca me esqueço pelo que você fez. Então não é pelo voto. O que eu fiz pra ela não foi pelo voto. Foi por essa amizade que vai ficar o resto da vida. Não se paga. Não se paga. Então saber que eu pude ajudar mais de 100 pessoas, que hoje mais de 100 famílias, de alguma forma o Natan pôde contribuir, sabe, pude deixar minha marca nessas pessoas, então pra mim valeu a pena esses 2 anos, mesmo que eu esteja mais na política. Ô, Natan, e até aqui já, sei lá quantos minutos já deu aqui. Acho que eu passei. Justifica o que a gente acredita, que como um SeviraCast, a origem do nome, fechando um ciclo, igual eu falei pra você, 30 episódios aqui, quando a pessoa quer, ela alcança. Olha, com pouco tempo de vida, quantas situações que era pra te puxar pra baixo, mas o objetivo de querer alcançar e não estamos falando de recurso financeiro até aqui. Não, eu não tinha. Não foi dinheiro que te levou Eu fiz a minha ao alcance campanha das com sonhos. R$1.000. A minha campanha, o meu trabalho eu fiz com R$1.000. Eu quero saber qual é o político que vai se lançar numa campanha com R$1.000. A minha campanha eu fazia... vontade, a força de vontade de querer. É aquele sonho. Como eu queria, era tudo que eu queria na minha vida. Quando você faz algo que você se arrepia, que você sente que a pupila do seu olho dilata, pode ter certeza que é aquilo que você nasceu pra fazer. E era aquilo que eu sentia. Eu saía 5 horas da manhã e chegava 2 da manhã às vezes. No sol quente, batia em porta, pedia voto. Não tinha medo nem de escutar um não. É isso que o empreendedor tem que ter. Você não tem que ter medo de ouvir um não. Exatamente. Eu não tinha medo de ouvir um não. E eu fiz muita amizade. Olha, teve gente que votou em mim sem nem me conhecer. Só mesmo pelos vídeos. Sabe? Eu aprendi demais. Eu fiz minha campanha todinha em cima de uma moto, de uma Bros. O motor batendo, que a gente fala assim, motor batendo, motor quebrado. Sim. E os 2 pneus careca. Fiz minha política todinha em cima dessa moto. Você acredita? E assim, foi uma coisa... E as pessoas falam, caramba, quem é esse rapaz que tem tanta coragem de fazer isso? Porque normalmente as pessoas pensavam, o político vem com 100, 200 reais na véspera da eleição, compra o nosso voto e tchau. E eu jamais ia fazer isso. E nem tinha condições, jamais. Eu fiz minha política com R$1.000. Então, outra coisa que eu vou dizer também. O que eu fico revoltado de verdade, é ver políticos bem de vida, que têm condições de sobreviver sem o dinheiro da política, mas que eles se apoderam da máquina pública, do poder público, de uma forma tão absurda, como se fosse sanguessuga mesmo. E eu vejo, tá aí o problema. Tá aí o problema. Por quê? Porque quando você faz... O meu sonho sempre foi fazer política por hobby. Eu acho que a pessoa pergunta, mas você não tem vontade de voltar pra política? Você não gosta mais de política? Fala assim, se eu falar que eu não gosto mais de política, eu vou estar mentindo. Eu gosto. Mas eu acho que eu tô falando com um vereador aqui ainda. Não, um discurso de vereador, assim. Eu não sei, não. Eu acho que, assim,
eu teria muita vontade de fazer política. Hoje eu gosto muito de empreendedorismo, eu amo. Foi o que eu tô me apaixonando cada dia mais. Mas por hobby, fazer política por hobby. Tipo assim, eu tenho com que viver, eu tenho com que pagar minhas contas, eu tenho com que sobreviver, né? Então eu vou fazer política por amor à minha pátria. Pronto. Fim. É isso que eu acho que todo mundo deveria ter na cabeça. Eu vou fazer política por amor à minha pátria. Acabou. Fim. Porque aí sim você vai ver um cidadão com vontade de fazer o Brasil crescer. A partir do momento, meu irmão, que você tem um salário absurdo, que você tem auxílio terno, auxílio moradia, auxílio carro, tudo no mundo, aí virou um balcão de negócio. Você não concorda? A partir do momento que um deputado que destina 1 milhão de emendas para um município, e de alguma forma esse 1 milhão de emendas volta 200 mil pro bolso dele, virou um balcão de negócio. O problema do Brasil hoje é que a Câmara dos Deputados virou uma grande bolsa de ações, mas ações corruptas. É onde os negócios... Você sabia que tem prefeito que negocia com deputado? Olha, manda 100 mil ou 200 mil ou 1 milhão para o meu município, manda uma empresa fantasma fazer a obra e parte daquele dinheiro volta para o bolso do deputado ou vai para o bolso do prefeito. Me diga se um país desse jeito vai dar certo. Nunca. Porque não tem amor, é isso que eu falo. Sim, Quando eu falo é isso, nos Estados Unidos, você vai nos Estados Unidos, existem os republicanos, existem os democratas. Eles se divergem, né? Eles não se gostam, não se bicam. Mas entre eles existe um sentimento comum, que é o sentimento de amor aos Estados Unidos. E aí? E aqui? A gente tem esse sentimento de amor ao Brasil? Hoje dividiram o Brasil. Dividiram o Brasil entre os bolsonaristas e entre os esquerdistas. E aí? Será que essa divisão é saudável para o país? Deixa essa questão no ar aqui, né? Exatamente, não é saudável. Ô, Natan, agora você... Quando você voltou pra São Paulo, você tá quanto tempo aqui já? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda. Quanto tempo a gente tem? Tem uns 10 minutos aqui ainda. Bom. Resume esses 8 meses aqui. Chegou aqui sem um nada. Nada. Como que você foi levantar seu dinheiro? Vamos falar de empreendedor raiz aqui. Vamos falar de empreendedor, foi uma coisa Você muito chegou aqui e precisa colocar dinheiro no bolso. Uma coisa muito maravilhosa. Eu saí de vereador para ser repositor de supermercado. Aqui em São Paulo. Em São Bernardo do Campo. Aí comecei a repor e gostava, ia pra cima. Fazia reposição de mercado e tal. Com pouco tempo, falei, olha, eu entrava às 8 e saía às 4. Eu tenho muita hora livre. Eu vou alugar uma moto e vou trabalhar no iFood e no Rappi só para me poder ter a experiência de como que é as ruas. Minha mãe até hoje não sabe disso. Vai saber agora vai saber. E eu aluguei uma moto. Sua mãe ficou no Ceará. Minha mãe tá bem. Meu Deus fez uma obra na vida dela. Minha mãe casou, teve filho, tem um sítio lá. Minha mãe tá ótima. Sozinha aqui. Tô. Sozinho. Exatamente. Aí eu comecei a entregar, fazer compras em mercado no Rappi e entregar na casa do pessoal, e iFood. E foi uma experiência que eu não sei nem explicar como foi maravilhosa. Quase não conversava com ninguém. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não deu certo muito, porque eu passava mais tempo conversando com os donos de restaurante, com os motoboys, do que rodando com a moto. E eu aprendi mais. Eu não sabia que tinha como você, através de um aplicativo, fazer compras no Walmart, no Carrefour, e o cara só vai lá pegar e entregar no outro. Isso aqui explodiu minha mente. E hoje eu tô querendo usar isso dentro do comércio que eu tô trabalhando. E aí eu comecei a trabalhar, né, entregando coisa de motoboy. Com pouco tempo, o caminhoneiro do mercado que eu trabalhava, ele viajou pra Bahia e o caminhão ficou parado. Eu falei, opa, uma oportunidade aí. Já tinha habilitação? Cheguei lá do proprietário do mercado, falei, olha, eu tenho habilitação, eu dirijo o caminhão. Você dirigiu o caminhão? Nunca dirigi, mas dirijo carro muito bem. Aí peguei o caminhão e comecei a fazer entrega pros mercados. Fazer entrega para vários mercados. E comecei nas fábricas, comecei a conhecer os vendedores, os representantes. E hoje eu sei onde tem uma fábrica de muita coisa. E aqui dele foi outro network, outra visão. E com mais pouco tempo ainda, o dono do mercado falou, cara, gostei do que você tá fazendo aí. Eu vou te chamar para nós entrar de sócio num empreendimento na cidade de Itapevi. E aí eu falei, agora é a oportunidade. E assim, eu tenho a oportunidade hoje de colocar as minhas ideias em prática, né? Eu tenho muitas ideias, principalmente na área de comunicação, que é uma área que eu gosto muito. Em 8 meses você chegou aqui, virou repositor de repositor de loja. Em paralelo começou a fazer frete de moto. Fazer frete de moto à noite, até meia-noite. Daqui a pouco assumiu um caminhão. Tem como falar que a oportunidade não aparece, Natan? Aparece. Elas aparecem, mas ela vem... E outra coisa, agora eu vou dizer uma coisa... Com cara de outra coisa. Vou dizer uma coisa pra
para sacramentar tudo que eu passei na minha vida e tudo que representa o que é empreendedorismo. É você ter coragem. Sabe aquela frase que o pessoal fala assim, quando você morrer, você não vai levar nada. Quando você morrer, você não leva nada no caixão. Eu não coloco essa frase na minha vida. Por que eu não coloco essa frase na minha vida? Eu acho bonito. A gente tem que ter humildade. E a gente não pode ter amor ao dinheiro. O problema tá no amor ao dinheiro. Mas o que eu quero deixar nesse mundo? Qual é o legado que eu quero deixar nesse mundo? Você já pensou se os grandes inventores do passado tivessem, eu vou ficar aqui de boa, eu vou viver minha vidazinha pacata, não vou fazer nada da vida porque eu não vou levar nada. Já pensou se todo mundo pensasse assim? Dessa forma? A gente estaria nem aqui. O que nós, seres humanos, estamos perdendo nessa geração é a capacidade de explorar. Tu imagina, lá em 1500, os caras saírem numas caravelas... Daqui a pouco você vai tirar meu voto, hein? Daqui a pouco você vai conseguir um voto aqui. Você imagina os caras saírem numas caravelas, sem internet, sem GPS, sem nada, com doença, com tudo no mundo. Eu vou explorar e chegarem a terras novas. É o que nós estamos perdendo hoje. Capacidade de explorar, capacidade de arriscar. Nós somos a geração mais medrosa que existe na face da Terra. Que existiu. Sério mesmo. Eu vejo jovem, eu preciso só do meu saláriozinho para poder pagar meu Spotify e minha Netflix. É o pensamento de muita gente. E eu penso assim, a gente tem que... Qual é a marca que eu quero deixar no mundo? Poxa, esse mundo é maravilhoso. O mundo é maravilhoso. As pessoas é que é o problema do mundo. Mas o mundo é bom. A gente tem condições de fazer esse mundo melhor ainda. De investir, de criar uma empresa, de criar um negócio bom. A gente tem condições de fazer isso. Mas as pessoas estão perdendo essa capacidade de inovar. Que é o que o empreendedor não pode perder jamais. Então eu tive coragem de arriscar. Muita gente, você tá louco, você não pode fazer isso. Você vai trabalhar de motoboy nessas ruas perigosas de São Paulo, na chuva, no sol. Sim, eu vou. E não me arrependo, né? Claro, existem contratempos no meio do caminho, mas eu aprendi. E o que eu aprendi eu vou levar pro resto da vida. E o comércio, hoje você pegou o comércio... eu peguei um comércio bem ruim, bem mal das pernas, falar o português, claro. Bem complicada, financeiramente, com a comunidade. Tem quantos meses? 3, 4 meses que você tá no comércio? Tem 6 meses. 6 meses. Então você foi 2 meses, então, nessa trajetória toda. Você vendo que loucura? Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E assim, graças a Deus, hoje a gente já tá bem mais estabilizado. As pessoas já, através das redes sociais, eu tô fazendo um trabalho forte nas redes sociais, fazendo vídeo, fazendo promoção e tal. E hoje a gente já tem um conceito bem melhor. E é aquilo que eu amo comércio. Mas aprender, onde tiver uma chance de aprender, eu tô lá. Eu não nasci, a minha alma, é uma coisa que eu falo, nós seres humanos, não nascemos para ser escravos. Existem muitos empresários de alma escrava, né? Que são empresários que ficam aqui, colocam as rédeas e não sabe para onde vai, ou tem só aquele ponto e não consegue abranger o seu campo de visão. Nós temos que ter alma livre. O que é a alma livre? É aquela vontade incessante de aprender, de criar novos contatos, de inovar, como eu falei, de fazer algo novo. Então as empresas, a partir do momento que as empresas têm essa alma livre, o mundo é muito pequeno e agora vão explorar o espaço. Você levou a gente numa viagem agora, né, Nathan? E faz todo sentido que você trouxe aqui. Deixa eu aproveitar uma pausinha até para você beber uma água e fica à vontade. Show! Nossos parceiros aqui no podcast, algumas empresas todas, cada um com uma história. Já tive a oportunidade de trazer alguns sócios aqui. Alguns donos dessas empresas. Da Malte já veio aqui, participou de um episódio. Da Docap já veio aqui, participou de um episódio. Falta um deles aqui ainda, 2 deles aqui ainda falta vir participar, a gente tá trazendo. Ou seja, cada um trouxe um pouquinho da história, começaram do zero e montaram uma empresa. Hoje tá explorando o mercado. Pelo que eu conheço, os donos... Acredito que sejam todos de almas livres, igual você trouxe. Exatamente. Empresas que começaram com um rumo pequeno, um ponto focal, mas foram criando mercado, foram se abrangendo, foram com um olhar amplo e explorando. Vou dar um próprio exemplo da garagem, uma empresa, Garagem do Óleo. Vai aparecer aqui daqui a pouco o logo dela. Certo. Ela começou pequenininho num comércio, hoje já estão montando a terceira, quarta unidade, num espaço de tempo muito pequeno e com oportunidade de expansão. Então, quem tiver interesse aqui em expandir, a gente consegue colocar esses contatos também para se conhecerem. E no Brasil,
É isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas, inclusive dos meus colaboradores, que nós temos uma equipe formidável, né? Nós, brasileiros, o Brasil pode vencer. O Brasil tem condições de vencer. O que a gente não mostra é esses exemplos aqui. O cara começou do zero. Eu conheço nordestino que veio pra cá, morou na rua e hoje tem Buscando e hoje mora em oportunidade. mansão. Hoje tem rede de loja, tem muitas coisas, sabe? Então, o Brasil tem muitos exemplos. Só que são exemplos escondidos, porque a nossa própria cultura esconde os nossos empresários, os nossos empreendedores, porque infelizmente eu não sei o que é isso que tem no Brasil, que a gente demoniza quem empreende. É tipo assim, no Brasil, olha lá o empresário, ele roubou. Ele é rico porque ele roubou. Você já parou pra pensar como que um país com essa cultura pode dar certo? Onde você demoniza as pessoas que têm mais coragem de investir seu patrimônio, que tá ralando, que gera emprego. Poxa, sem o empresário, não tem um emprego, não tem economia rolando. As conturbações que essa pessoa precisou passar pra estar ali. Depressão, teve que às vezes abrir mão da própria família para poder colocar em prática. Então, foi o que eu falei desde o começo. Quando a gente criar a nossa identidade de país, opa, a gente é uma nação que quer vencer. Nós somos assim. Nós vamos vencer, nós vamos ser poderosos. E começa com cada um. E eu creio que a pessoa fala, a gente tem que ser humilde, tem. Mas os brasileiros, eles têm que ter esse desejo de crescer, de ver o nosso país crescer. Ou você não acha que o Brasil tem condições de ser a nação mais poderosa da Terra? Tem sim. Nós temos condições de ser a nação mais poderosa da Terra. Por quê? Porque nós temos a maior floresta tropical do país. Já parou pra pensar quantos trilhões e trilhões de dólares tem embaixo daquela terra? Quanto sol, quanta água, quanto vento, quanta terra boa para plantar. E por que nós estamos na rabeira do mundo? Pra ser bem popular mesmo. Você não vai lançar uma candidatura de presidente aqui no final do episódio, não. Chega no final e fala assim, eu tô lançando a minha candidatura. Não, mas é uma coisa pra você ver como que é o nosso país. Quando a gente criar a nossa identidade, nós somos brasileiros, nós queremos ser a nação mais poderosa da Terra, nós temos condições para isso. Nós temos mente. Recursos. Ou você não acha que... Eu gosto de usar esse exemplo. Uma nação como o Brasil, a quinta nação com maior população, de território também, a gente não tem um programa espacial bem sucedido. O nosso exército é maravilhoso, o exército é muito bom. Mas você já parou pra pensar que nossas riquezas estão por aí? A gente é brasileiro, a gente se dá bem com todo mundo e tal. E aí, você vai deixar o galinheiro... explorar um pouquinho. Você vai deixar o galinheiro desprotegido a vida toda? Eu vejo países tão pequenos. Não é questão, as pessoas falam, não é questão, às vezes, você querer guerra. Mas o próprio hino do nosso exército fala: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Mas a gente tem que querer proteger a nossa nação. Porque quando o país que está lá fora fala, opa, o Brasil ali, ó, o Brasil tem minério, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem ouro, o Brasil tem prata. Mas peraí, o Brasil tem um exército forte, o Brasil tem um povo extremamente que ama a sua pátria, que tem uma identidade, que tem instituições sólidas, que tem empresários grandes, que tem cultura, então vamos com calma. Agora, se você pensar duas vezes. Olha lá o Brasil, o pessoal não tá nem aí pra nada, o povo não tá nem aí pro seu país, o exército não tá nem aí pra sua nação, os políticos não estão nem aí. Opa, esse é o país onde a gente vai meter nosso bedelho. É de se pensar, né, Nathan? Deixa a sua rede social. Olha, eu tenho o Instagram, que é onde eu coloco lá minha história, meus passos nessa vida. É o Nathan, normal, N-A-T-A-N, _ Nascimento, _ N-N. NN. Nathan Nascimento, NN. Nathan Nascimento. É isso aí. Minha rede social também é o Iber Teodoro. Vai subir uma tagzinha aqui. Você vira cast também em todas as redes. Você vira cast, tá no YouTube, tá no LinkedIn, tá o meu. O meu tá no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. Você vira cast também nessas principais redes. E querendo participar aqui, querendo entender um pouquinho melhor, às vezes algumas empresas mandam mensagem, nos procura, sempre pelo direct no SeviraCast a gente consegue responder. Assistindo o episódio até aqui, compartilha, você vai compartilhar também com o pessoal? Se prepara. Mas manda um abraço pro teu povo, então. Muito bem. Falou tanto do povo aqui. É um povo maravilhoso. Eu quero mandar um abraço especial primeiro pra minha rainha, que é minha mãe, né? Isso aí. Minha mãe foi onde eu puxei essa habilidade. Quero mandar um abraço especial pra minha mãe, quero mandar um abraço especial pra todas as pessoas que acreditam em mim e que me ajudaram. Muita gente já me ajudou. Aqui é um exemplo aqui também que me ajuda muito, o Kaká. Eu quero agradecer ao povo, principalmente aquelas pessoas
e mesmo eu não estando mais na vida pública, manda uma mensagem pra mim e fala, Natan, Deus vai te abençoar, nós estamos com você, isso é maravilhoso. Não tem preço. E agradecer, claro, a Deus, que Deus é tudo na Não, nossa Deus, vida. a gente conta de tudo. Deus sempre em primeiro lugar. Deus é isso aqui, tudo plano de Deus. Filho. É isso aí. Pra quem tem vontade de ter alguma coisa, vontade de conquistar alguma coisa no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, enfim, não importa o projeto que tá passando aí. Existe maneira de se virar e o Natan foi prova disso aqui hoje. Chegou até aqui e tem muitos imagina o sonhos quanto ainda, que hein? tem pra escrever nesse livro aqui ainda. Se a gente fosse entrar aqui, você começou a contar pra mim, na meia hora que a gente chegou antes aqui, como que você conseguiu moradia em cada vez que você foi e voltou pra cá, daria mais umas 3 horas de podcast. Daria muito, daria um livro. Natan, muito Deus te abençoe, meu obrigado, querido. amém. Tamo junto. Tamo junto. Sucesso pra nós.